palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 15. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Todo mundo achou? Menos eu, achei agora. Glória a Deus. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas hoje é o segundo dia da série que nós estamos realizando às quartas-feiras sobre conselhos de sabedoria. E hoje, dentro dessa série, nós vamos falar sobre um tema muito importante: como sermos bons mordomos do nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso, até porque nós temos muitas coisas importantes para fazer. E você saber administrar bem o seu tempo, você saber organizar bem o seu tempo, utilizar bem o seu tempo, ser um bom mordomo do seu tempo é muito importante. Na verdade, o conceito de mordomia é um conceito bíblico muito importante. Segundo esse conceito, nós não somos efetivamente donos de nada que chega até as nossas mãos. Tudo que chega até as nossas mãos é do Senhor. Em Romanos 11:36, Paulo fala: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ou seja, nós não temos nada. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que existe foi criado por Ele, é para Ele e tudo é dele. Mas o Senhor é bom. E como Ele é bom, mesmo sendo tudo dele, Ele permite que a gente usufrua. Ele permite que a gente utilize, que a gente administre os bens que Ele nos confia. E nós temos que utilizar os bens para o louvor da glória dele. Todo bom mordomo tem que cuidar das coisas do seu Senhor, tem que zelar pelas coisas do seu Senhor, e assim é também conosco. Então, por exemplo, vamos falar, se Deus te deu uma casa, certo? Para você morar, como é que você vai ser um bom mordomo da sua casa? Você vai ser um bom mordomo da sua casa, recebendo visitas, muitas vezes irmãos cristãos que vêm para a sua cidade e não tem onde se hospedar. Então você vai acolher aquelas pessoas na sua casa. Você vai ser um bom mordomo, fazendo uma célula na sua casa, disponibilizando a sua casa para um grupo de oração, para que com isso o reino de Deus possa se expandir. Se você, por exemplo, Deus permitiu chegar até as suas mãos um carro, como é que você vai ser um bom mordomo do seu carro? Você vai ser um bom mordomo do seu carro, dando carona para os irmãos que não têm como se deslocar para casa. Você vai ser um bom mordomo do seu carro, utilizando e emprestando o carro para a obra de Deus, para fazer uma visita. Você vai ser um bom mordomo, utilizando o seu carro para a locomoção da sua família. Se você, os recursos materiais que chegam até a sua mão, como é que você vai ser um bom mordomo? Você vai ser um bom mordomo, sendo fiel ao Senhor, devolvendo as primícias do altar do Senhor, contribuindo com isso para a obra de Deus, para o financiamento do reino
Deus, usando para o sustento da sua família, para a educação dos seus filhos, para a saúde dos seus filhos, sendo liberal, e aí com isso você vai estar sendo um bom mordomo dos recursos que o Senhor permite chegar até as suas mãos. Só que hoje o foco não é nada disso que eu falei. O foco é como sermos bons mordomos do nosso tempo. E é isso que a gente vai falar aqui. Atitudes que nós precisamos ter se quisermos ser bons mordomos do nosso tempo. Na verdade, o tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Porque nós temos muitos a fazer. Rapaz, se você for fazer tudo que chega, que te convidam para fazer, você não dá conta, né? Para você ver como é importante você administrar bem o seu tempo. São muitas coisas, são muitas demandas. Todos nós fomos criados por Deus com um propósito. Isso é uma coisa que nós temos que compreender. Ninguém que está aqui é obra do acaso. Todos fomos criados por Deus como seres inteligentes e criados com um propósito específico. E você vai saber o propósito para o qual Deus te criou se relacionando com Ele. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Uma Vida com Propósitos. Quem já leu esse livro? Esse livro vai te ajudar muito também. Eu recomendo que você leia Uma Vida com Propósitos. Ele vai te ajudar muito a entender qual é o propósito da sua vida. E para que o propósito para o qual Deus te criou se cumpra, você tem que investir tempo naquilo, no propósito para o qual Deus o criou. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter foco. Amém, amados? Amém. Então vamos lá, vamos falar aqui algumas atitudes importantes para, se nós quisermos administrar bem o nosso tempo e sermos bons mordomos do nosso tempo. Primeiro, nós temos que criar em nossas vidas, a pastora Susan até já falou isso aqui, nós temos que criar algumas rotinas, alguns hábitos de vida. Então, nós temos que fazer horários, nós temos que organizar o nosso tempo, nós temos que buscar ser um pouco disciplinados. E eu admito que eu sou bastante indisciplinado, eu reconheço, é uma área que eu realmente preciso melhorar. Então você precisa estabelecer horários, por exemplo, para você fazer uma atividade física, as suas necessidades físicas. Você precisa também estabelecer horário para as suas necessidades espirituais, para a sua vida devocional. Você deve buscar eliminar da sua vida aquelas coisas que não agregam, aquelas coisas que fazem você perder tempo, aquelas coisas que tiram você do foco. E você tem que buscar dedicar mais tempo para aquelas coisas que Deus te chamou para fazer, aquelas coisas que efetivamente fazem a diferença. Na verdade, se nós pegarmos todas as coisas que a gente faz que não agregam, e você pegar, você vai ver que nós perdemos muito tempo, nós não aproveitamos bem o nosso tempo. Então nós temos que tirar essas coisas da nossa vida e nos concentrar naquilo que efetivamente vai fazer a diferença. Um aspecto fundamental que nós precisamos saber é que, se nós quisermos ser bons mordomos do nosso tempo, nós temos que dedicar tempo para a nossa família. A família é uma instituição criada por Deus. Deus ama a família. A família deve ser a base da sociedade. Se nós olharmos a maior parte das mazelas, a maior parte das mazelas sociais, exatamente, a raiz de tudo isso está na destruição da família. É por isso que o inimigo, ele investe tanto tempo
na destruição da família. E se nós quisermos usar bem o nosso tempo, nós temos que dedicar tempo para a nossa família. A família, amados, é um ministério. E é talvez um dos ministérios mais importantes na vida do cristão. Nada que você faça pode substituir o investimento de tempo e de recursos que você precisa fazer na sua família. Você tem que valorizar a sua família. E você valoriza dedicando tempo. Então, se você tem filhos, você tem que ter tempo para educar os seus filhos. Você tem que ter tempo para brincar com os seus filhos. Você tem tempo, se você tem uma esposa, você tem que ter tempo para ela, para conversar com ela, para sair com ela. Ou seja, tempo para a nossa família. Isso é muito importante. Nada que a gente faça, nem a obra de Deus, justifica o fracasso da nossa família. Nada justifica o fracasso. Por mais que você esteja fazendo muitas coisas, Deus não vai te aprovar se você não tiver tempo para a sua família. E eu quero falar isso por experiência própria. Uma vez eu fiz um curso, que até Igor vai agora também, que é chamado EIFOL, lá em Curitiba. E aí quando eu cheguei no EIFOL, aí Deus falou, não, você agora é o libertador de Israel. Aí eu cheguei, meu amigo, arregacei as mangas, pastor, eu agora vou fazer tudo, vou acabar com tudo. Aí o pastor falou assim, vem cá, Marcelo, e aí seu casamento, como é que tá? Na época eu não entendi, né? Mas depois eu entendi que era Deus. Naquele momento a prioridade não era fazer aquilo que eu queria fazer, mas era priorizar o meu casamento. Então, muitas vezes nós queremos entrar no ativismo, mas muitas vezes a nossa família está mal, está ruim, os nossos filhos estão mal. É melhor você parar o que você está fazendo, vai lá, cuida da sua família, conserta o que precisa ser consertado, porque até porque se você estiver, você não vai ter nem paz para fazer aquilo que você quer fazer. Aí você conserta primeiro a sua família, depois você volta com paz e com tranquilidade. Amém? Glória a Deus. Vou botar uma aguinha aqui. Se nós quisermos ser bons mordomos do nosso tempo, nós temos também que discernir os momentos. Discernir os momentos que nós estamos vivendo. E isso também, para que a gente possa discernir os momentos que estamos vivendo, nós temos que estar ligados com Deus, porque é Deus que vai nos mostrar. Então tem momentos que Deus vai nos mandar avançar, avance. Outro dia Deus falou comigo, Marcelo, a ordem é para marchar, chegue junto, vá para frente, vá nessa força. Mas tem horas que não, tem horas que Deus vai mandar você recuar. Peraí, segura um pouco aí, não vá não, né? Calma, segura um pouco. Então você precisa discernir os tempos de Deus na sua vida. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Teve uma vez mesmo que eu estava fazendo a obra, isso foi um ano retrasado, a gente já está em 2018, um ano retrasado. E meu amigo, eu falei, pregava, e a ação social, Deus, seu cara, tem uma hora que Deus teve que me parar. Aí chamou, Marcelo, você exagerou. Para aí, segura um pouquinho, você não aguenta esse ritmo, entendeu? Então a gente tem que saber realmente se Deus, porque a gente acha que às vezes fazer a vontade de Deus é isso, né? Mas calma, tem tempo para todas as coisas, Deus sabe o tempo certo. Então a gente não precisa querer atropelar as coisas, a gente não precisa querer forçar a barra, a gente não precisa ficar ansioso. No tempo de Deus, uma coisa que eu aprendi, no tempo de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. Quando você menos espera. Então geralmente quando a gente, lógico, tem algumas situações, Deus vai querer que você persevere.
Deus que vai querer que você lute. Mas no tempo de Deus, normalmente, as coisas acontecem naturalmente. Então, se nós quisermos ser bons mordomos, nós temos que aprender a discernir o tempo. Qual é a sua vontade para aquele tempo? Outro aspecto importante em relação a esse tema é nós termos tempo para estudar e para trabalhar. Isso é fundamental. Nós nunca podemos parar de estudar e nunca podemos parar de trabalhar. E aí eu não estou falando em divisão entre secular e sagrado. Na verdade, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Deus não olha dessa forma. Então, independente da sua profissão, se você é pastor, se você é médico, se você é engenheiro, independente da sua profissão, você tem que exercer a sua profissão por louvor da glória de Deus. E você nunca pode parar de aprender. Na verdade, se você achar, não, eu não preciso mais aprender, essa é uma atitude que demonstra soberba da nossa parte. Nós temos que ser humildes e nunca podemos deixar de aprender. Fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, fazer cursos, falando agora do reino de Deus, fazer seminários, fazer escolas. Eu, por exemplo, para a glória de Deus, quando eu me converti, eu botei um objetivo. Todas as férias minhas eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para um retiro. Eu não quero pegar as minhas férias só para ficar viajando. Eu viajo também, mas eu quero também fazer alguma coisa para poder aprender mais do Senhor. E falando em trabalho, nós temos que também dedicar tempo para a obra de Deus. Dedicar tempo para a casa de Deus. Deus é Espírito. E todo Espírito, para se mover aqui na terra, ele precisa de um corpo. Um Espírito não se move aqui na terra sem o corpo. E o corpo, através do qual o Espírito Santo se move aqui na terra, é a igreja. Amém. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e Cristo é o cabeça. Então, o que ele quer fazer, as demandas que ele tem para atender, ele faz através da igreja. Amém. E ele conta com cada um de nós. Você fala, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Sabe sim. Todos nós sabemos algo e podemos ser útil para a obra de Deus. Eu, antes de me converter, eu fiquei enrolando. Por quê? Porque eu estava em cima do muro. Eu era um crente Raimundo. É um pé na igreja e outro no mundo. E aí minha esposa querendo, vai se batizar, vai se batizar, vai se batizar. E eu fugia, eu escapulia. Mas aí quando eu me converti, eu falei, não, eu quero fazer a obra agora. Aí eu cheguei para o pastor, eu posso fazer a obra sem me batizar? Aí ele falou, não, você tem que se batizar primeiro. Diante de Deus, eu me batizei no domingo, na segunda eu fui conversar com ele. Eu quero servir. Aí comecei a servir em 2 ministérios, depois, e aí comecei a minha caminhada com Cristo. Então nós temos que ter esse desejo de servir na obra de Deus. Então eu aconselho a você, procure os pastores. Pastor, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém. Aqui na terra. Quem sabe o que é embaixador? Embaixador é uma pessoa que representa uma outra nação fora, do seu país. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, apesar de estar nos Estados Unidos, é território brasileiro. E o embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa o Brasil dentro dos Estados Unidos. Então nós somos embaixadores do reino de Cristo. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus. Por isso que também nós temos que ter um bom testemunho de Deus. Deus se move através da tua igreja. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, e todos nós temos um chamado, a dica que eu te dou, ore a Deus
e pergunte para Deus: qual é o meu chamado, Senhor? Faça uma oração: Senhor, para que o Senhor me criou? Qual é o meu chamado? O principal interessado vai ser o próprio Deus em te revelar. E naquilo que Ele te disser, se mova em relação ao seu chamado. Nós temos que, em relação a isso, olhar para o exemplo de Jesus. Jesus, ele teve um ministério de apenas 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, ele fez tudo aquilo que precisava ser feito. Ele discipulou os seus discípulos, ele treinou os seus discípulos, ele curou os enfermos, ele fez os milagres, fez os sinais e maravilhas que eram esperados dele. Ele fez com que o reino dos céus viesse para a terra, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, fez tudo que era esperado dele. Ao final da sua vida, antes dele ser crucificado, ele estava reunido com os apóstolos e ele fala: Senhor, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então é isso que Deus espera de nós. Quando cada um estiver encerrando a sua vida e estiver perto de morrer, que a gente fala a mesma coisa: Senhor, eu te glorifiquei aqui na terra, fazendo a obra que o Senhor me deste a fazer. Ou como o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então nós temos que estar atentos com os propósitos, com a visão de Deus para as nossas vidas e fazer aquilo que Deus espera de nós, se nós quisermos ser bons mordomos do nosso tempo. Amados, se nós quisermos ser bons mordomos do nosso tempo, em alguns momentos nós vamos ter que voltar. Rapaz, como é esse negócio? Não é negócio, a ordem não é para marchar, não é para avançar, não é para perseverar. Na verdade é o seguinte: o foco é o seu futuro. Deus nunca foca o seu passado, Ele foca o seu futuro. Mas para que Ele possa te dar o futuro que Ele planejou para você, você vai precisar acertar as contas com o seu passado primeiro, para que você possa ter um futuro abençoado. Então você vai precisar fazer alguns caminhos de volta na sua vida, se você quiser ser um bom administrador do seu tempo. Então, se você quiser ser um bom administrador, você vai ter que voltar e se arrepender dos seus pecados. Você vai ter que voltar e perdoar aquela pessoa que te fez mal. E eu oro agora para que o Espírito Santo ministre no seu coração quem é a pessoa que você precisa perdoar, que você não perdoou ainda. Você precisa voltar para pedir perdão para pai e mãe. Eu, por exemplo, quando saí de casa, eu aprontei, eu briguei com meu pai, eu saí dizendo desaforo, eu saí pelas portas do fundo, e aí eu me converti, o Espírito Santo, vá lá, pedir perdão. E eu fui lá na casa do meu pai: pai, eu peço perdão ao Senhor, porque eu fui um filho ingrato, eu saí da sua casa, eu falei mal, eu saí brigando, eu desonrei o Senhor. Aí o Senhor: agora sim, tudo bem. Então nós temos que fazer alguns caminhos de volta para pedir perdão, para nos reconciliar. Jesus, ele veio para converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Então o Senhor não quer essa história de pai brigado com filho, de filho brigado com pai, de irmão brigado com irmão. Então muitas vezes nós precisamos voltar para nos reconciliar. Muitas vezes nós temos que voltar para confessar os nossos pecados. Nós temos que voltar para restituir as pessoas que nós defraudamos. Então você foi lá, defraudou uma pessoa, você pegou o dinheiro dela escondido, você se converteu, você tem que ir lá procurar aquela pessoa. Olha, eu quero te pagar, eu não conhecia o Senhor. Você precisa também voltar para superar desilusões.
desilusões amorosas, muitas pessoas que foram traídas, muitas pessoas que foram abandonadas pelos seus cônjuges e até hoje sofrem com isso, ou pessoas também que perderam seus entes queridos, e nós precisamos voltar muitas vezes também ao primeiro amor. Então muitos de nós nos convertemos, e aí éramos uma bênção, e a gente orava, a gente acordava de madrugada, e não parava de ler a palavra, e fazia a obra, e intercedia, e aí deixamos as coisas deste mundo roubar o nosso foco, e hoje não oramos mais como orávamos, não nos dedicávamos mais como nós dedicávamos anteriormente. Nós precisamos muitas vezes voltar também ao primeiro amor. Se nós quisermos ser bons mordomos do nosso tempo, nós temos também que ter tempo para descansar. O Senhor, Ele criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, desculpa. E no 7º Ele descansou. Por que Deus descansou no 7º dia? Ele precisava descansar. Deus se cansa? Deus se fadiga? Mas por que Ele descansou? Para dar o exemplo para nós, que nós precisamos descansar. Essa questão do sábado, o sábado existe como lugar espiritual, mas é indicado sim que você guarde um dia da sua semana para o Senhor. Seja domingo, seja segunda, seja terça, seja quarta, qualquer dia. Mas você tirar um dia e consagrar aquele dia ao Senhor. Senhor, esse dia é teu. E nesse dia eu não vou fazer nenhuma obra. Eu vou apenas descansar. Eu, no meu caso, por exemplo, eu faço isso aos domingos. Amados, o estresse, a ansiedade são males deste mundo. Eu estava assistindo uma reportagem no jornal essa semana. Em torno de 50% dos jovens ou frequentam psicólogos, ou frequentam psiquiatras, ou são dependentes químicos de tranquilizantes. Sim, em torno de 50% dos jovens. E o que é isso? É fruto da ansiedade. A ansiedade, existe um remédio para a ansiedade melhor do que todos eles. Sabe qual é? A oração. A oração é o melhor remédio para a ansiedade. O que foi que Paulo disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas queixas diante de Deus, com súplicas, orações e ação de graça. Se tem algo que está tirando o seu sono, se tem algo que está te deixando preocupado, se tem algo que está te deixando aborrecido, sabe o que você faz? Você fecha a porta do quarto, coloca o seu joelho no chão e ora. E começa a orar por aquilo, sem cessar. Amados, o que Deus vai fazer, eu não sei, mas Ele vai resolver. Amém. Nem que Ele tenha que mudar você mesmo para resolver, mas Ele vai resolver. Então, tudo que estiver te deixando preocupado, aprenda a lançar sobre o Senhor. Amém. Em oração. Em oração. Deus, Ele ouve as nossas orações. Então, se você está preocupado com o seu filho, que não está seguindo ao Senhor, que não está nos caminhos do Senhor, comece a orar sem cessar pela vida dos seus filhos. Comece a profetizar: o meu filho vai se converter, até ele se converter. Se você está se preocupado com o seu cônjuge, que também não está nos caminhos do Senhor, comece a orar pelo seu cônjuge. A minha esposa orou por mim 3 anos sem cessar, até eu me converter. Ela orava assim: ó, Senhor, o Senhor é um Deus que converteu o coração de Nabucodonosor, então você vai converter o coração do meu marido também. Rapaz, porque é um Deus que converte Nabucodonosor, converte qualquer um. Então, nós temos que aprender, amados, a descansar no Senhor. Nós temos que aprender a lançar as nossas ansiedades no Senhor em oração. Não só descansar a alma, o corpo e o espírito, mas descansar o corpo também. Descansar o corpo também. Tirar férias, viajar, descansar, ir para a praia, tomar água de coco, né? É bom.
lembrando que Jesus, ele é o nosso descanso. Jesus é o nosso salvo. Nós não vamos nunca encontrar descanso para nossa alma se não for em Jesus. E por fim, amados, se nós quisermos ser bons mordomos do nosso tempo, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é o mais importante. Você não pode dizer, eu sou um bom mordomo do seu tempo, se você não coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Senão você não dedica a melhor parte do seu tempo para o Senhor. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele ensinou: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Quando a gente fala assim, qual é o primeiro mandamento, significa o quê? Que é o mais importante. E se é o mais importante, qual é o primeiro que você tem que obedecer? Antes de todos, é esse. E geralmente esse é o que a gente mais desobedece. Nós somos negligentes, nós somos relaxados, nós não dedicamos tempo ao Senhor. Nós temos que aprender a colocar o Senhor e ter tempo para o Senhor. O Senhor e a sua presença é melhor do que tudo aquilo que Ele pode dar. Amém. O Senhor, Ele nos dá muitas coisas, porque Ele é o nosso Pai e Ele é bom. Mas melhor do que carro, melhor do que casa, melhor do que poder, melhor do que ministério, é a presença do Senhor. Nada pode superar, nada pode substituir a presença do Senhor em nossas vidas. Deus tem que ser o primeiro. Deus, Ele é o único a ser adorado em nossas vidas. Esse evangelho que tem sido pregado de prosperidade material, que tem tirado o Senhor do foco, que tem colocado bênçãos e milagres no foco, ele não é o evangelho do Senhor. Esse evangelho é maligno. O evangelho verdadeiro é que nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas em nossas vidas. O Senhor, amados, Ele não quer ser mais um em nossas vidas. O Senhor não quer ser qualquer um em nossas vidas. O Senhor, Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. Acima de tudo. Acima dos filhos. Acima do dinheiro. Acima da sua profissão. Acima de tudo que você tem na sua vida. Acima do seu cônjuge. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, que tira o lugar de Deus em nossas vidas, é um ídolo, se torna um ídolo. Idolatria não é só o hábito de você adorar imagens. Esse é o tipo mais comum de idolatria. Mas idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Eu mesmo, por exemplo, antes de me converter, nunca tive assim muito hábito de idolatrar a imagem, não. Mas eu idolatrava no clube de futebol, que é o esporte do Bahia. Eu era fanático pelo Bahia. Eu ia para todos os jogos. Eu viajava, eu já fui para Camaçari, já fui para a Feira de Santana, assistir o Bahia jogar. Chovendo, eu tomava chuva, o carro atolava e eu ia lá assistir o Bahia. Aí quando eu me converti, eu falei, não, com Deus agora vai ter que ser mais do que o que eu era com o Bahia. E é assim que nós temos que ser. Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós temos que ser uma geração que prioriza a presença de Deus, que se importa com a presença de Deus, que busca a presença de Deus, que tem intimidade com Deus. Nós temos que, inclusive, não podemos de forma nenhuma nem colocar a obra de Deus acima de Deus. Existe uma diferença entre você fazer a obra, Deus fazer a obra dele através de você, e você fazer a obra de Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E nós temos que, antes da obra de Deus, buscar a sua presença. A presença de Deus, ela é a coisa mais importante em nossas
vidas. Então não adianta nós falarmos que somos bons mordomos se não dedicamos tempo para Deus. Não há mais tempo a perder, amados. É tempo de buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé para encerrar o nosso